Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Mariana Coelho e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou dar 8 dicas inéditas aqui no canal. E esses livros eu li recentemente e estão disponíveis no Kindle Unlimited. Eu tô lendo muito por essa plataforma, livros maravilhosos, incríveis, que eu nunca falei aqui no canal e eu preciso recomendar. E antes de começar o vídeo, lembrando que o meu link da Amazon vai estar aqui embaixo. E comprando livros ou qualquer produto pelo meu link aqui da Amazon, vocês estarão ajudando o canal e não se preocupe que o valor final da compra não será alterado. Beleza? Então, sem mais delongas, bora começar a listinha de hoje. Vamos começar com a Kel Costa, com Sedutora Amizade, que eu vou deixar a capa aqui ao lado. E eu já li um livro dela que foi S.S. Pleasure. Gostei bastante, com algumas ressalvas. E esse livro aqui teve uma premissa muito interessante. Aqui teremos a história de dois amigos, que eles moram juntos. A nossa mocinha é uma menina muito feliz, que gosta de viver intensamente, e ela é muito amiga do nosso mocinho, vivem juntos há um tempo. E o nosso protagonista, ele é um escritor famoso de suspense, inclusive um livro dele os direitos foram comprados para virar filme, então ele tá em êxtase, muito feliz, mas ele tá escrevendo uma história nova agora no momento. E nessa história nova, teremos como protagonista a Melanie. E a Melanie, ela foi inspirada na sua melhor amiga. O nosso mocinho, enquanto escrevia sobre a Melanie, ele pensava na nossa mocinha, pelo menos fisicamente. E ao longo da história, ele vai começar a ver a sua melhor amiga com outros olhos, a sua melhor amiga também vai começar a vê-lo com outros olhos, aquele típico clichê entre amigos. E essa é uma história dentro de uma outra história, porque ao mesmo tempo que a gente acompanha essa história de amor e amizade entre os dois, a gente vai acompanhar também a história da Melanie, o suspense dela dentro da narrativa, dentro da história, e é muito legal acompanhar essas duas histórias, tanto o romance quanto o suspense. Eu gostei, admito que eu não achei um livro nada demais, mas se vocês estão procurando um livro calmo, tranquilo, para passar o tempo, depois de uma leitura muito pesada, esse livro é um livro ok, tá bom? Não é nada demais não. E o próximo livro é da minha queridíssima autora de suspense, a Cláudia Lemes, e eu vou falar da Segunda Morte de Suelen Rocha. Eu queria avisar para vocês que essa lista está bem diferenciada. Aqui tem romance hot, contemporâneo, suspense, clássico, tem para todos os gostos, tá bom? Como é proposta aqui no canal. E imagina um suspense bom. Imagina um suspense bom. Então, é esse livro da Cláudia. A Cláudia, ela é maravilhosa. E aqui temos a história de 4 amigas. A Mariana, oi, tudo bom? Eu mesma. A Daphne, a Cacau e a Suelen. E essa história é narrada em um intercalar de tempo, em um delta T de tempo, entre o passado e o presente, para a gente compreender bastante a história. E no passado, e isso é o primeiro capítulo da história, a gente vê que elas fizeram um pacto, e esse pacto está de acordo com algo que elas fizeram no passado. Elas cometeram algo horrível no passado, que a gente não sabe o que é, ao longo da história a gente vai descobrir, e que fez elas fazerem esse pacto. Depois desse pacto, a amizade ficou muito balançada, elas praticamente romperam a amizade, e anos depois, agora no presente, a Suelen, que é uma dessas amigas, ela foi assassinada, tá bom? Brutalmente. E quando eles encontraram o corpo, na parede estava escrito em sangue as palavras assassinas. O que isso significa? Então elas vão ter que correr contra o tempo, tanto os policiais quanto as protagonistas, para achar esse cara, quem é essa pessoa, por que ele fez isso. Até porque se elas não acharem, elas serão as suas próximas vítimas. O que elas fizeram de tão horrível assim? Por que a Suelen foi morta barbaramente? Uma coisa horrível. O que elas fizeram para alguém ter tanta raiva delas?
Bom, ao longo da história a gente vai ver isso, é narrado de uma maneira incrível, maravilhosa, super fluida. Esse título, A Segunda Morte de Suelen Rocha, também tem todo o significado, e para quem gosta de suspense, para quem quer se surpreender, essa história é maravilhosa. O próximo livro é um romance hot, é o Valiant, que eu deixei a capa aqui ao lado, e foi uma inscrita aqui no canal, a Carol, que me recomendou. Vira e mexe, a gente conversa por direct, tá bom? E ela me recomendou esse livro, que faz parte de uma série. A série foi traduzida aqui pro Brasil até o 3º livro, mas os outros livros estão disponíveis, mas assim, são muitos livros e o resto da série tá disponível só em inglês. E eu tava vendo a série lá, Novas Espécies, e eu gostei muito desse 3º volume do Valiant. Você pode ler separadamente. Inclusive a Carol disse que foi o livro favorito dela, esse mocinho é maravilhoso, e realmente ele é. Aqui teremos a história do Valiant, que ele é uma nova espécie. E o que é isso? Bom, ele não é 100% homem, não. Ele é metade homem e metade leão. Ele é uma mistura. Inclusive, os traços dele são muito fortes na aparência, na atitude, no instinto, nas expressões, nos olhos. E de uma maneira inusitada, atrapalhada, ele vai conhecer a nossa mocinha. Porque a mocinha, ela vai adentrar o território dessas novas espécies por conta de um evento. E não era para ela avistar o Valiant, não. Não era para eles se encontrarem. Só que eles se encontram e é uma situação ao mesmo tempo sensual e ao mesmo tempo muito engraçada também. E os dois se conhecem, ele cheio de instinto, cheirando a nossa protagonista, ficando completamente mexido com ela, mas ele é meio bruto, vamos dizer assim. E a nossa mocinha, ela sempre quis a sua vida bem regrada, ela sempre fez planos, e quando ela conhece essa nova espécie, ela fica muito balançada. Ele vai ter que mostrar pra ela que os dois foram feitos um pelo outro, e os dois se envolvem de uma maneira muito intensa, muito hot. Vai ter as problemáticas, porque tem humanos querendo que as novas espécies simplesmente sumam, que morram, e tem gente fazendo experimentos horríveis com essas novas espécies, tá bom? Então é bem sensual, mas muito instigante também. O Valiant, ele ao mesmo tempo que é um ogro, assim, a protagonista dele, ela é minha, esse discurso bem possessivo, ele também é um gentleman, ele é um ogro gentleman, vamos dizer assim, ele é muito fofo, muito carinhoso com ela também. E se vocês gostam de um bom romance hot, aposta nesse livro, porque vocês vão amar. E o próximo livro é um romance que a Nana Pavolini indicou, e ela falou de uma maneira tão forte sobre esse romance, de uma maneira que ela gostou tanto, que eu fiquei curiosa e li. E o nome do livro é A Última Peça, que tem uma capa muito bonita, eu gostei muito. Nunca tive contato com essa autora, foi meu primeiro contato. E é um romance para se pensar. É um romance profundo, tá bom? Que depois que você acaba de ler o livro, essa história perpetua, fica ainda com você, você ainda fica pensando nessa história. Aqui teremos a história do João Pedro e da Bia. E quando eles eram adolescentes, eles se conheceram, se apaixonaram, ficaram 7 anos juntos, mas alguma coisa aconteceu, eles se separaram e ficaram mais 7 anos separados. E agora no presente, o João Pedro, ele trabalha numa editora, ele tá muito bem de vida, mas a Bia, ela sofreu um grave acidente. E com isso ela perdeu a memória. Os 7 anos que os dois viveram separados, ela não se lembra mais, porque foi muito traumático para ela. Ela não se lembra porque eles terminaram, toda essa experiência que fez mal a ela, que a traumatizou, ela apagou da cabeça dela. E olha que interessante, a Bia vai até essa editora que o nosso mocinho trabalha para pedir emprego, para ser entrevistada. E nessa entrevista que eles se reencontram, que era para ser um encontro extremamente ruim assim para ambos, né? Porque os dois terminaram de uma maneira trágica. Mas não foi porque a protagonista não o reconheceu, ela não lembra dele, ele se lembra dela. E a partir daí vai começar a vir vários eventos, várias situações que vão fazer os dois sempre se reencontrar. Inclusive a mocinha vai trabalhar na empresa onde ele trabalha, então os dois vão manter contato sempre. E pra ele, pro João Pedro, vai começar a ser muito difícil esconder isso. E ao longo da história vocês vão saber o que aconteceu. E quando você descobre tudo que aconteceu, você pensa, você reflete, é muito diferente, é um diferencial no romance essa história, essa problemática. E vocês vão saber tudo que aconteceu no passado através do diário da Bia,
Tem alguns capítulos que a gente vai ler o diário dela e vai saber tudo o que aconteceu no passado, como eles se conheceram, como foi fofo e lindo. Essa história é muito linda e muito fofa também. E quando eu acabei o livro, eu não achei lá grandes coisas não. Mas depois, com o tempo, essa história começou a crescer ainda mais pra mim. Eu comecei a pensar nela tanto, mas tanto, que se tornou uma história maravilhosa, assim, na minha concepção, na minha cabeça. E é por isso que vocês deveriam ler, deveriam conferir e se apaixonar também. Aí depois eu li um romance hot, bem quente, da Valentina Camayco. E eu li O Beijo da Fera, que é o 4º volume de uma série. O primeiro eu já recomendei aqui no canal, que foi Doce Domínio. E teve algumas pessoas que falaram que já leram e que não tinham gostado desse livro, não. Mas, gente, pra quem não gostou de Doce Domínio, O Beijo da Fera, vocês vão gostar. Confia, pode confiar. Aqui teremos a história da Gemma, que é um apelido. E a Gemma tá prestes a se casar. Ela acha que encontrou o grande amor da vida dela. Só que momentos antes dela se casar, ela descobre que o marido, ou melhor, o futuro marido, quer fazer mal a ela, que ele não é quem parece ser. E quando ela descobre que ela é o principal foco dele, ela fica desesperada e sai correndo, foge do casamento do jeito que tá, com a roupa do corpo, o vestido de noiva e corre por horas, porque os capangas do seu noivo estão, ou melhor, ex-noivo, né, estão atrás dela. E até que ela avista uma propriedade. E é a propriedade do Tadeu, o nosso protagonista. E o Tadeu, ele é um dos irmãos dessa série, mas ele é mais esquisitão, ele gosta de viver longe, gosta de viver na sua propriedade, ele gosta de cultivar uvas, inclusive as uvas dele fazem sucesso. Só que ele quer vender também o seu vinho, mas ninguém compra. E ele não sabe por quê, já que é tão bom. Aí, ao longo da história, vocês vão saber o porquê. E você fica com pena dele porque ele é tão empenhado em fazer o vinho, em plantar, cultivar a sua terra. Mas ele é um homem meio bruto, sabe? Meio selvagem. Ele não tem papas na língua, ele não é carinhoso, não é romântico, não é fofo, não. Mas vocês vão amá-lo. Ele também não gosta de compromisso. Ele até falou que ele só se casa se um dia uma mulher aparecer vestida de noiva na propriedade dele. E não é que acontece, menina. A nossa protagonista chega, abre a porta pedindo ajuda de vestido de noiva mesmo. E ele fica apavorado. O que uma mulher tão linda, tão bela, mas meio maluquinha tá fazendo na propriedade dele pedindo ajuda? No primeiro momento ele não quer ajudar não, fica meio com o pé atrás, mas ela desmaia, passa muito mal. Porque ela ficou muito tempo sem beber água, tá desidratada. E com o tempo a governanta também vai convencê-lo a deixar ela se estabelecer um pouquinho mais na sua casa, ajudá-la. E a partir daí os dois vão se envolver, vai criar uma amizade bem legal. Claro que eles vão se estranhar no primeiro momento, mas a paixão tá aí, o amor, o envolvimento, e é ótimo. Eu devorei em um dia. É bem quente, é bem sensual. E, gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Aqui o nosso protagonista, ele faz a sua própria manteiga. Faz a sua própria manteiga. E ele dá outras utilidades a essa manteiga, se é que vocês me entendem. Vocês nunca mais vão ver a manteiga como vocês viam antes. Bem sensual e recomendo muito. Aí depois eu li um livro da Babi Assete, que foi Entre o Amor e o Silêncio, que teve um relançamento com essa capa maravilhosa e ela mudou o jeito de contar a história também. Antes era em terceira pessoa, agora ela passou para a primeira pessoa. Então, tanto a Francesca quanto o Mitchell vão falar e ela botou também cenas, momentos bônus nessa história. E aqui temos a história da Francesca. E a Francesca já passou por situações muito tristes, de abandono mesmo. Primeiro que seu pai simplesmente foi embora, tá bom? E também seus relacionamentos nunca deram certo. Inclusive seu último relacionamento, nossa, foi péssimo. Terminou de uma maneira horrível pra ela, ela sente muito isso. Ela trabalha, ela adora trabalhar, adora escrever também. E ela pensou em começar a fazer outra coisa, realizar um outro hobby. Então ela se voluntaria para ler para pessoas que estão em coma.
tá bom? E quando ela chegar lá, ela vai conhecer o nosso protagonista, porque o nosso protagonista, ele sofreu um acidente, está em coma, e ela começa a ler o seu livro que ela tá escrevendo pro nosso mocinho. E ela ama essa experiência, ama estar com ele, passa até mais tempo do que o necessário lendo pra ele, e ela começa a se apaixonar por ele. Mas como é isso, se apaixonar por alguém, por um paciente em coma? E se ele acordar, será que ele vai tratá-la bem? O que vai acontecer, sabe? É uma situação que eu nunca vi antes, achei uma situação muito interessante, muito bonita também, tá bom? Você tendo a narrativa tanto do Mitchell quanto da Francesca, você vai conhecer mais do mocinho, você vai ver que ele antes não era uma pessoa muito legal, não era uma pessoa má não, mas uma pessoa não muito legal, mas ele tem os seus motivos, que inclusive vocês vão descobrir ao longo da história. Tem um cenário lindo também esse livro, não é o meu livro favorito da Babé 7, eu não sei porquê, sendo bem sincera pra vocês, mas aposta, se você gosta de um romance fofo, lindo, com uma linguagem bem poética, bem bonita mesmo, e da Babé 7 nesse cenário incrível, eu recomendo muito. E o próximo livro é O Clube da Luta, que é um clássico que originou o filme de 1999 com Brad Pitt, que fez maior sucesso, tudo mais, tudo bom. E esse livro aqui foi um livro que eu li sem planejar. Foi um livro completamente aleatório, completamente inusitado, mas eu surpreendentemente gostei muito desse livro, de verdade, fluiu de uma maneira que eu simplesmente devorei. Nesse livro temos o nosso protagonista, e o protagonista ele tem uma vida de uma pessoa de classe média normal. Trabalha, tem seu emprego, vida estabilizada, ok. Só que ele sofre de insônia, então ele vai para grupos de apoio com pessoas, por exemplo, com câncer, por exemplo, e lá ele escuta essas pessoas, chora junto com essas pessoas e tudo mais. E com isso, quando ele volta desse grupo de apoio, ele consegue dormir. Olha só que loucura. Mas depois de um tempo isso não começa mais a funcionar e vocês vão descobrir por quê. Não vou falar nada para não dar nenhum spoiler. Até que, com o longo da história, ele vai conhecer o Tyler. E o Tyler é interpretado pelo Brad Pitt, aquele homem musculoso, exalando testosterona, que vai contra o sistema, rebelde, estiloso, e juntos os dois vão criar uma amizade e vão criar também o Clube da Luta. E o que é o Clube da Luta? Bom, eu não vou falar por quê? Porque a primeira regra do Clube da Luta é não falar sobre o Clube da Luta. E a segunda regra do Clube da Luta também é não falar do Clube da Luta. Então, eu vou deixar aí um mistério, tá bom? Mas vocês podem ter certeza que esse livro exala testosterona, muito homem, assim, macho mesmo. As mulheres não são bem representadas aqui nesse livro, então eu já vou avisando. Se vocês ficarem um pouco perdidos no início do livro, é normal, porque mais pro final da história vai ter um plot twist, assim, uma virada de mesa, que vai fazer vocês entenderem tudo. É igual um dominó. Vai vir tudo à tona, vocês vão entender tudo 100%. O final eu gostei muito, a narrativa, a linguagem do autor. O autor também vai trabalhar com críticas sociais, ele vai criticar o capitalismo, ele vai criticar o consumismo também, é bem legal. Não vi o filme, só li o livro. O sabonete, inclusive, que tá na capa do livro, tem tudo a ver com a história, não vou contar também pra vocês descobrirem. Mas o sabonete com sangue, eu tava louca pra saber o significado e agora eu sei. E é muito boa essa história, eu dei 5 estrelas. E se vocês se interessaram, recomendo bastante. E o último livro também é um romance sensual, que foi A Morte de um Solteirão, da Tamires Barcelos. E tava todo mundo falando desse livro, favoritando, dando 5 estrelas. E aí, eu quis participar disso também, li, e eu vou contar agora a minha opinião pra vocês. Nesse livro aqui temos a história do Romeu. E o Romeu, ele é um solteiro convicto. Ele acha muito bonito esse lance de casamento e tudo mais, a festa, mas depois do sim, que a noiva ou o noivo dão, pra ele só vem divórcio, só vem traição. Ele imagina só o pior cenário de um relacionamento. E depois vocês vão descobrir também por que ele tem tanta aversão a relacionamentos. A família dele é cativante, a mãe também, uma graça, apaixonante. O Romeu também, ele é bem fofinho. Ele tem essa fama de cafajeste, mas ele não engana ninguém. É claro que essa fama
vem com ele. Mas ele é super gente boa, tá bom? Vocês vão gostar bastante dele. Mas isso tudo muda, essa convicção toda, até que ele conhece a nossa protagonista. E a nossa protagonista é uma mulher muito legal, muito incrível. E quando ele a convida pra sair, ela fala não. E quando ele a convida de novo, ela também fala não, porque ela não quer se machucar. Então, a partir disso, eles criam uma amizade, mas o Romeu, ele quer escutar um sim. Então, ele propõe pra ela que eles sejam ficantes fixos. Não é relacionamento não é compromisso não, ele não está se apaixonando, imagina. Ele só tá propondo que dois amigos se envolvam sexualmente, esporadicamente, casualmente, e depois que o tesão acabar, cada um seguindo sua vida, na amizade, tudo bom. Mas vocês sabem que isso não vai acontecer, que o tiro vai sair pela culatra, entendeu? O nosso solteirão vai ficar apaixonado. Mas vejamos só, solteirão convicto, nunca se apaixonou, detesta relacionamento. Quando ele se dá conta que tá se apaixonando, o que ele vai fazer? Valendo R$1 milhão, isso mesmo, ele vai fazer besteira. E a gente vai acompanhar toda a problemática, o desenrolar. É uma história muito fluida, que vocês vão devorar. O Romeu, o casal é bem apaixonante, é bem legal. Mas eu admito mesmo que essa história não me pegou. Não funcionou muito pra mim. Tinha horas que eu amava muito e tinha horas que eu queria parar de ler. Foi mais ou menos assim. Mas eu senti que depois que eu li o Clube da Luta, eu tava pensando tanto nesse livro que interferiu nesse livro aqui. Tenho certeza que o problema foi comigo, porque é uma história muito boa, muito fofinha, minha mãe adorou, muita gente amou, e não conversou comigo, a gente não teve a conexão. Mas mesmo assim eu ainda recomendo, porque eu tenho certeza que o problema foi comigo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão se divertir e se apaixonar também. Bom, gente, isso é tudo. Se você gostou do vídeo, curte pra mim, por favor, te convido a se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo. E aí, gostou do vídeo de hoje? Gostou das 8 dicas inéditas e bem diferenciadas que eu dei aqui hoje no canal? Vai ler algum? Ficou curioso? Já leu algum? Comenta tudo aqui porque eu vou adorar saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda para aquelas pessoas que querem dicas de livros do Kindle Unlimited, de livros em e-book, para aquele pessoal que ama ler. Te convido a me seguir lá nas redes sociais pra gente bater um papo, vai ser bem legal, eu respondo todo mundo. E não se esqueça que todo domingo, sem falta, tem vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um super beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!